Olá a todos. Aqui quem vos fala é Haroldo Chagas, eu sou neurocirurgião do Rio de Janeiro, sou chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Federal da Lagoa e estou aqui com o Dr. Felipe Figueiredo, que tenho o prazer de estar há anos com ele trabalhando, e a gente resolveu colocar em prática uma ideia de mostrar para as pessoas o que a gente faz no dia a dia na discussão dos casos clínicos que a gente tem na nossa prática diária, né? Então, é muito frequente a gente ver um caso no consultório, tanto eu quanto o Felipe, e a gente discute aquele caso para traçar a conduta. E a partir de hoje a gente resolveu fazer isso e colocar isso aí na internet para que essa discussão seja mais produtiva ainda. E a gente vai começar aqui a discutir os casos e mostrar mais ou menos para vocês a nossa prática diária aí. Não, Felipe, tudo bem? E aí, chefe? Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar aqui com o senhor, discutindo esses casos que a gente vai ver aqui hoje. Então, tá bom. Então, começando, Felipe, tem esse paciente aqui, é uma senhora, né? Uma paciente de sexo feminino. Ela tem 48 anos e a queixa dela é de uma lombalgia crônica de longa data. O problema é que de um ano para cá, essa lombalgia se intensificou e ela passou a relatar dor importante no membro inferior direito. Então, ela tem uma dor que vai para a perna direita e é isso que incapacita ela. Ela convivia com a dor lombar dela, mas agora a dor na perna prejudica muito. Quais são as características dessa dor? É uma dor que piora muito com a marcha e é associada também com uma parestesia ali no pé direito dela. Então aqui, o exame neurológico dela não é um exame muito rico, ela tem dor à mobilização ali do membro inferior esquerdo, tem sinais de irritação radicular no membro inferior, sinais de irritação radicular no membro inferior direito, e o raio-x dela é esse raio-x aqui que eu estou mostrando para você. E E é isso, e aí eu queria saber o que que você acha aí, o que que a gente vê no raio-x, né? A gente vê que tem uma escoliose importante, uma escoliose lombar, né? Uhum. De convexidade à direita, ahn, bastante alterações degenerativas. E você tem algum comentário aí sobre esse raio-x? Você quer ver mais algum outro exame dela? Pelo que eu entendi então dessa apresentação, aqui é uma paciente de 48 anos, com uma lombalgia crônica, que desenvolveu uma radiculopatia à direita, né, uma radiculopatia lombar à direita. Essa radiografia, como o senhor falou, ah, a gente consegue ver essa escoliose, tem esse ápice em L3, muito provavelmente etiologia degenerativa, até por conta dos outros achados degenerativos que a gente encontra aí também. Considero importante para esse caso outros exames complementares de imagem, né? Uma ressonância, uma tomografia, para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada. Pelo raio-x já dá para ver o quadro é à direita dela, não é À isso? direita. Numa escoliose, inclusive, a gente pode esperar uma pseudo-hernia de disco, uma hernia de disco, é possível que haja uma estenose foraminal, que seja a causa dessa apresentação clínica dela. Então aqui, ó, eu vou te mostrar a tomografia dela, o corte coronal. O que que eu vejo aqui no corte coronal? Assim, o que que eu acho? Toda vez que eu vejo um paciente com lombalgia, Uhum. com lombalgia ou com alterações degenerativas na coluna, eu acho que o principal para o cirurgião, no termo de tratamento cirúrgico, é você tentar resolver a dor na perna. Uhum. Na minha prática diária, o que eu vejo é isso. O paciente, o que incapacita muito é a dor na perna, né? A dor radicular. Então, isso eu sempre vou tentar resolver. Uhum. Porque a lombalgia, a pessoa, ela lida com a lombalgia durante muito tempo, né? Então, todos nós temos algum tipo de lombalgia, a gente segue a vida. Uhum. Agora, a dor na perna é realmente incapacitante. Então, eu tento ver nos exames alguma coisa que explique essa dor radicular dela, Uhum. entendeu? Então, o que que eu vejo na tomografia aqui? Você vê em L4, L5, ela já tem aqui uma diferença de altura no espaço discal em L4, L5 à direita. Você vê que a direita ele é mais Sim. reduzido o espaço discal dela. E aí quando a gente pega o corte
coronal, o corte axial junto com o sagital, uma coisa que eu vejo, que eu, né, a gente observa, o que eu observei, que eu acho que seja a causa da dor dela, é justamente essa estenose foraminal que ela tem em L4, L5 à direita. Você vê que em todos os níveis à direita, você vê aqui, ó, 3, 4 não é tão ruim, mas o 4, 5 ele é muito fechado o forame, ó. Quando a gente vai encaminhando para a parte, né, mais em direção ao canal, você vê que a faceta articular dela praticamente encosta no corpo vertebral. Então eu acho que isso ela tem um estreitamento muito importante aqui. E eu vou botar aqui a ressonância dela. E aí eu vou passar para você a minha impressão disso e o que eu acho sobre Nossa, como é que eu lido com isso. Olha aqui, ó, se você ver aqui, ó, o recesso está todo obliterado, né? Como o senhor apontou, na tomografia já era possível ver uma redução desse espaço por onde o nervo passa. E a ressonância só confirma que, além dessa hipertrofia facetária importante que a gente viu na tomografia, ainda tem esse abolamento discal, tudo contribuindo, esse processo osteofitário, tudo contribuindo para uma estenose de forame, que a princípio justifica toda a clínica de radiculopatia lombar dela, né? eu acho que a causa dessa dor dela é justamente essa estenose foraminal que ela tem aqui em L4 e L5. Eu acho que é uma coisa muito importante. Eu penso também que é impossível você deixar o paciente totalmente sem dor. É impossível você pegar um caso com degeneração tão extensa e falar para esse paciente que ele vai ficar sem dor. Para isso, ele tem que ter uma coluna nova. É impossível você fazer isso. Então, levando em conta esse raciocínio, eu procuro tratar aquilo que está dando dor nela da menor maneira possível, né? Da maneira menos agressiva possível para ela, né? Esse é o raciocínio que eu levo. Até porque a dor incapacitante, uma vez retirada esse componente incapacitante causado pela dor radicular, ela pode investir numa fisioterapia que às vezes não consegue fazer por conta da cetalgia, né? E aí a lombalgia pode melhorar posteriormente com isso, né? E é isso. E você acha que precisa mais algum exame, mais alguma coisa que você acha que poderia ajudar mais para a gente poder elucidar o diagnóstico dela? Eu acho que talvez, eu não sei se eu vejo muito na literatura a questão do bloqueio também radicular para ver se um bloqueio teste para um bloqueio teste para ver se aquele a causa é aquela raiz, né? O bloqueio foraminal ali. Eu fico um pouco em dúvida com relação desse bloqueio, porque é tão estenosado que eu não sei se vai conseguir infiltrar o forame mesmo. Entendeu? Sim. Mas assim, tem mais alguma coisa? O que você sugere aí? Eu acredito no seguinte, ela tem uma clínica que é compatível com a compressão radicular nesse nível. E a gente vê, né, nessa tríade de exames de imagem, né, a radiografia em ortostase, a tomografia e a ressonância. A gente vê a compressão ali e a gente quer atuar pontualmente nessa dor que é incapacitante, que tem essa justificativa pelo exame de imagem. Eu acredito que já é o suficiente para a gente indicar o procedimento. O senhor acha que precisa de algum outro exame? Então, a dúvida que eu fiquei é sobre a infiltração, se a gente faria algum tipo de infiltração aí no forame. E eu solicitei para ela também uma eletroneuromiografia. Sim. Embora ela não tenha déficit motor, mas a eletroneuromiografia veio com comprometimento radicular também ali da raiz de L4. Então isso me deu... Eu não tenho ela aqui, né? Mas me deu substrato objetivo, né? Objetivo que a raiz ali estava sofrendo, entendeu? Entendi. E assim, eu vou falar o que eu acho, né? O que eu penso a respeito disso, como é que eu raciocino essa cirurgia. E acho que você pode dar opinião também e tal. E para que a gente tá? É para isso que a gente está aqui. Eu tenho me animado muito com os resultados da cirurgia endoscópica. Eu acho que com um caso desse aí, a foraminoplastia endoscópica seria muito indicado.
Por quê? Porque não dá muito, não tem comprometimento muscular, é um acesso transforaminal, né? Então você não lesa a musculatura dela, porque se você olhar bem aqui, quando a gente vê aqui na ressonância, a musculatura dela é até boa, a parte posterior. Então eu acho que o acesso transforaminal é preservar essa musculatura, efetivamente, de modo mecânico, é conseguir fazer uma descompressão ali. Então, e eu acho que também, a gente realizando a foraminoplastia endoscópica direita, né, L4, L5, se ela não melhorar, né, você tem a opção ainda de fazer uma outra coisa um pouco mais agressiva para ver se ela melhora, entendeu? Mas eu sou muito animado com cirurgia endoscópica e é lógico que existem outras opções, acho que se você quiser falar aí sobre isso e ver o que você considera. Eu, até observando o senhor na equipe, eu tenho me tornado entusiasta também dessas abordagens menos invasivas, porque quando a gente chega à constatação de que o problema dela é foraminal, muito às custas dessa hipertrofia facetária, o tratamento inevitavelmente vai incluir, ou inclusive vai se basear inteiramente nessa ressecção óssea, né? Da faceta, eventualmente atacar o disco. Então, uma cirurgia convencional, para a gente poder abrir esse forame, ela envolveria muito ataque a esse componente ósseo, né? Então, provavelmente seria uma cirurgia com uma incisão muito maior, provavelmente evoluindo para uma artrodese, para a gente poder tirar mais faceta até chegar lá no recesso, até chegar no forame. Então, até pela questão do ângulo de entrada da endoscopia, a endoscopia ela se torna muito mais pontual, né? Ela é menos invasiva. Então, eu concordo com o senhor, sim. Então, o procedimento de escolha seria uma foraminoplastia endoscópica. Porque a artrodese, uma cirurgia para artrodese, ela também faria uma espécie de foraminoplastia, né? A gente está alterando a estrutura ali da faceta articular, do forame, né? Mas a cirurgia por via endoscópica, nesse caso, permite um acesso muito mais direto, mais pontual aí. O que eu penso sobre a artrodese nesse caso aqui também, eu fico pensando o seguinte, qual é a justificativa para a gente fazer uma artrodese? Porque, por exemplo... até que ela tem uma escoliose ali. E outra coisa, por exemplo, ela tem um raio-x um raio-x panorâmico, ela tem um raio-x panorâmico que não tem desequilíbrio sagital, entendeu? Então, assim, essa lombalgia dela, é lógico que é pelas alterações degenerativas da coluna lombar dela. Então, se a gente for olhar aqui, ó, ela tem um raio-x panorâmico, que não tem um desequilíbrio sagital importante, entendeu? Ela tem uma lordose preservada aqui. Então, para que a gente vai fazer artrodese? E outra coisa que eu acho também, o problema dessa paciente é a compressão que ela tem no foramen. Então, assim, se a gente consegue fazer uma descompressão aqui, sem desarticular muito, porque quando você faz uma foraminoplastia, você vai tirar a parte superior da SAP, né? Você tira a SAP aqui, ó. Mas a articulação ainda tem ainda fica um pouquinho... Tem área de contato ali. Ainda tem área de contato. Então, eu acho assim, a instabilidade é muito difícil de ocorrer. E outra coisa, ela já tem uma diminuição do espaço. Se você for olhar ali no coronal, já está cheio de osteófito. Então, assim, é difícil ter uma instabilidade aí. Então, exatamente isso que você falou. A gente ia fazer a foraminoplastia de modo direto e ia fixar ali. Então, não vejo sentido também nisso aí, não. No fim das contas, ia acabar evoluindo com uma cirurgia de deformidade ali, porque aí ia entrar na discussão, vai fazer artrodese, aí vai começar em qual nível, vai até qual nível. E aí ia se tornar uma cirurgia muito mais extensa, com muito mais comorbidade. Então é isso. Então a gente fechou aí na foraminoplastia endoscópica em L4, L5 e vamos ver o que vai acontecer, né? Combinado. Bom.